Bom dia, gente. Bom, primeiro, muito obrigada pela presença de quem já está aqui. Já vamos deixando o like, se inscrevendo no canal, né? Lembra que eu vou doar 1 hora aqui do meu tempo para vocês. Então, a nossa troca, a nossa moeda de troca, o nosso pagamento pela hora é você se inscrever no canal e dar o like nesse vídeo, compartilhar com quem você puder compartilhar, porque hoje eu vou falar de uma das técnicas que eu mais gosto para enfrentar pensamentos e emoções ruins. Esse método ele foi desenvolvido por uma psicóloga chamada Susan David, da Universidade de Yale, e é um método simples e que eu quero explicar para vocês de uma forma bem tranquila e bem prática, os 4 passos práticos que você vai poder colocar em prática hoje, para você sair desse turbilhão de pensamentos negativos, de emoções negativas que muitas vezes ficam aí povoando o seu coração e povoando a sua mente. Então, antes de mais nada, inscrevam-se no canal, deixem o like de vocês, deixem os comentários para que a gente possa subir esse vídeo e atingir o máximo de pessoas que a gente puder. Antes da gente começar a falar do método, eu preciso que vocês entendam uma teoria. Então lembra que eu sempre trago a prática, mas antes eu trago sempre o que vocês precisam saber para poder praticar aquilo que eu vou falar. Então, esse método da Susan David, que é essa psicóloga de Yale, ele é muito prático, ele é tranquilo, desde que você faça, né? Então, lembra que a gente, para poder praticar, a gente precisa fazer todo dia. É o nosso famoso, o quê? 1 milímetro todo santo dia. Então, eu vou ensinar a técnica. Antes, eu vou ensinar para vocês uma teoria. Alguns dos meus alunos já sabem sobre isso. Eu quero aprofundar um pouquinho hoje sobre essa teoria dos 3 cérebros, para que vocês possam entender por que, que a gente faz o que a gente faz e como que a gente pode usar essa técnica da Susan David para poder pra ajudar a lidar com essas emoções negativas. Então, não é você ficar positivamente tóxico, né? A gente falou sobre isso na aula da comunidade na quarta-feira à noite, mas é você aprender a aceitar e lidar com essas emoções e com esses pensamentos. Então, beleza. O primeiro conceito, gente, que vocês precisam entender para depois a gente falar dessa ferramenta prática é o conceito de cérebro trino. Esse conceito de cérebro trino ele foi desenvolvido por um neurocientista chamado Paul MacLean, em 1970. Então, esse conceito ele é bem antigo, mas a gente precisa entender o que é o cérebro trino para que a gente possa trazer para a consciência como a gente lida com essas emoções e com esses pensamentos negativos. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber e enfiar aqui na cabeça de vocês é que o nosso cérebro, ele é essencialmente negativo. A gente nasceu para pensar negativo. Por isso que muitas vezes é tão difícil a gente pensar no positivo. Por isso que tantas vezes a gente fica afogado naquele mar de pensamentos negativos, porque o nosso cérebro ele nasceu para ser negativo. Então, o Paul MacLean, o que ele mostrou? Ele fez um estudo de neuroanatomia mesmo do cérebro e ele dividiu o nosso cérebro em 3 partes. Por isso que ele fala que é a teoria do cérebro trino. O nosso cérebro é dividido em 3 partes. Então, a gente tem a primeira parte, que é o cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? O cérebro reptiliano ele vem do sistema dos répteis. Então, é a nossa consciência irracional. É tudo aquilo que é responsável pelas nossas reações. Então, por exemplo, quando você está no trânsito e uma pessoa te fecha e você solta aquele xingamento, isso é o seu cérebro reptiliano em ação. Então, em reação, na verdade, né? Então, é a reação. Esse é o primeiro cérebro que a gente tem dessa teoria trina. O segundo cérebro é o cérebro límbico. E esse cérebro límbico é o cérebro dos mamíferos e é responsável pela nossa consciência emocional, tá bom? Um exemplo de um cérebro límbico, e aí vocês vão entender por que a gente se dá tão bem com cachorros, é o cérebro do cachorro. Então, esse cérebro emocional. Quem tem animal de estimação sabe qual que é o amor que a gente tem pelos nossos dogs. Não é grande demais? A gente não olha e fala assim, ai meu Deus, como eu amo esse bichinho. E ele olha pra gente e parece que ele tá falando com a gente com os olhos. Isso é o cérebro límbico, é o cérebro presente nos mamíferos, é a nossa consciência emocional. E a gente tem a terceira parte do cérebro trino, que é o neocórtex. Esse neocórtex, ele diferencia o ser humano de todas as outras espécies. Então, é a nossa consciência o quê? Racional. É aquilo que faz a gente pensar. É aquilo que faz, quando a gente, sei lá, é fechado no trânsito,
A gente parar um minuto e falar assim: não, cara, eu não vou criar confusão no trânsito, porque, né, o cara pode, sei lá, tirar uma arma, atirar na minha cabeça. Essa é a consciência racional. É você pensar sobre aquilo que você está fazendo. Então, como que esse neocórtex, como que esse cérebro, essa parte do nosso cérebro, ela influencia na nossa vida? Por exemplo, nas relações. Então, quando a gente se deixa agir pelo cérebro reptiliano, o tempo todo a gente está reagindo, o tempo todo a gente está com raiva, o tempo todo a gente está explodindo. Como que isso impacta nas nossas relações? De uma forma muito esquisita, de uma forma muito ruim. Quando a gente traz esse neocórtex, que é essa parte racional e que ela é desenvolvível, né? Então, assim, à medida que a gente pratica, a gente consegue desenvolver mais, a gente consegue usar mais, a gente traz uma melhoria para as nossas relações. A gente traz uma melhoria no nosso trabalho. Então, a gente traz uma melhoria na nossa vida. Se a gente se deixa guiar o tempo todo pelo nosso cérebro reptiliano, o que a gente faz na nossa vida o tempo inteiro é reagir e não agir. Então, quando a gente pensa na nossa evolução, esse último cérebro que eu falei para vocês, que é o neocórtex, ele foi a última camada que foi desenvolvida e que é desenvolvida no nosso cérebro. Então, essa parte do nosso cérebro, ela fala das sinapses. O que são as sinapses? É aquela ligação que tem entre os neurônios que faz a gente pensar, né? Então, é a última parte do nosso cérebro que é desenvolvida. Para vocês terem uma ideia, nos adolescentes, ela só termina de se desenvolver com 20 anos. Então, é por isso que hoje eu entendo por que o pediatra da Duda, o antroposófico, ele fala assim: querida, criança é até 12 e não tem juízo até 12 anos. A partir dos 12 anos, que é quando esse neocórtex ele começa a se desenvolver de uma forma ali mais rápida, aí sim a gente pode entender que esses adolescentes estão criando juízo. E a adolescência, se a gente for pensar nessa evolução do cérebro, ela acaba com 20 anos. Então, por que a gente faz tanta besteira quando a gente tem 17 anos, 18 anos? Por quê? Porque essa parte racional do nosso cérebro, ela ainda não está totalmente desenvolvida. Esse neocórtex é que é responsável pela evolução da nossa fala, pela evolução da nossa escrita. Então, ele é que faz a gente ser essa raça tão diferente, diferente do cachorro, diferente do gato, diferente do golfinho. Então, esse neocórtex é que faz a gente ser diferente. Esse neocórtex é que faz a gente ter uma consciência concreta. É que envolve o nosso pensamento racional. É aquele preto no branco. É o cartesiano. É o que envolve as nossas memórias. Quando a gente. Eu tava até conversando isso com uma amiga minha, né? Então, assim, quando eu vejo o pessoal que tava em Boston na segunda-feira, a gente arrepia. Por quê? Porque eu já tive lá. Eu sei como é essa memória. Isso tudo vem desse meu cérebro racional que é representado pelo neocórtex. Tudo bem? Então, beleza. Quando a gente fala desse neocórtex, a gente está falando que é a nossa última camada que se desenvolve depois do nosso nascimento. Então, pensa que muitas vezes, quem é mãe vai me entender, muitas vezes quando a gente se torna mãe, a gente tem algumas dificuldades de relacionamento com as nossas crianças, né? Por quê? Porque a gente quer que a criança entenda exatamente o que a gente está falando. Então, vou dar um exemplo bem tranquilo para vocês poderem entender como é que é essa história do neocórtex. Se eu chego para uma criança de, sei lá, 8 anos e eu falo assim: Duda, vai arrumar seu quarto. Para ela, arrumar o quarto dela é uma coisa. Dentro daquela evolução que tem o cérebro dela, essa parte mais cognitiva, essa parte mais racional, arrumar o quarto é uma coisa. Na minha percepção, como uma mulher de 46 anos, arrumar o quarto é outra coisa totalmente diferente. Então, se eu não chego para minha criança de 8 anos e digo assim para ela: Duda, eu preciso que você coloque livro no lugar de livro, sapato na sapateira, a roupa na gaveta, a roupa de pendurar lá pendurada no armário. Para ela, o arrumar o quarto é simplesmente pegar a roupa, embolar, jogar no armário, é pegar os livros todos e colocar em algum lugar. Por quê? Porque para ela, o arrumar o quarto é ter um espaço livre. O que a mãe reclama? Esse quarto tá entulhado, tá cheio de coisa. Para a criança, o que isso significa na cabeça dela? Eu preciso deixar esse espaço livre. Não interessa se ela pega toda a roupa, embola e coloca dentro do armário, quem é mãe vai me entender. Né? Então, muitas vezes a gente se sente meio idiota, mas quando a gente tem esse conceito do que é o neocórtex e até quando ele se desenvolve, a gente sabe que a comunicação nas relações com os nossos filhos, com as crianças, com os adolescentes, ela fica muito mais fácil.
porque é uma questão daqui, né, de desenvolvimento. Então, quando você fala assim, mas eu preciso falar pro meu filho que ele precisa colocar a roupa na gaveta, que ele precisa pendurar o casaco no armário, que ele precisa guardar livro no lugar de livro, precisa, porque para ele não é óbvio. Para você que tem todo o seu cérebro desenvolvido, é óbvio, mas para ele não é óbvio. Tudo bem? Então, a gente tem essa dificuldade de relacionamento, porque a gente também não enxerga que até os 20 anos, essa parte racional das nossas crianças, ela não está desenvolvida. Beleza? Agora vamos para outra parte do nosso cérebro, que é o sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável pela parte emocional. Emocional. E esse sistema límbico, ele se desenvolve até os 5 anos de idade. Então, se a gente pensar na criança até 5 anos, ela não tá com o emocional dela totalmente desenvolvido. Então, a gente não pode esperar de uma criança de 3 anos, de 2 anos, quando ela faz uma birra, que ela tenha uma maturidade emocional para poder lidar com aquilo que está acontecendo, para poder lidar com uma eventual frustração, para lidar com uma raiva. Por quê? Porque o sistema emocional dela, esse sistema límbico dela, ele está se desenvolvendo ainda. Tudo bem? Então, lembra, o nosso sistema racional, ele se desenvolve até os 20 anos, e o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, ele se desenvolve até os 5 anos. Aí a gente tem o nosso cérebro reptiliano, que eu falei para vocês, que é a nossa mente irracional. A gente nasce com esse cérebro pronto. Nasce pronto. Por quê? Porque ele vem da nossa evolução. Desde quando a gente era o homem das cavernas ou mulher das cavernas, esse cérebro ele vem com a gente. Então ele nasce pronto. É o primeiro na nossa escala, quando a gente fala da neuroanatomia, é o primeiro nessa nossa escala neuroanatômica. E onde é que ele está localizado? Bem aqui, ó. Tá vendo a nossa medula espinhal aqui? Ele tá bem aqui. Ele é o primeiro que se desenvolve quando a gente tá lá na barriga da nossa mãe. Então, ele é o primeiro que se desenvolve na nossa gestação. Ele é o mais antigo, porque ele vem lá do homem das cavernas. É nesse cérebro que vem os nossos instintos, né? Que vem as nossas percepções mais primitivas, que vem a fome, o sono, o instinto de proteção, a sobrevivência, o nosso instinto de humanidade, né? Tem muita gente que tá com esse cérebro aí meio complicado, tá meio bloqueado, porque tem muita gente aí sem esse instinto de humanidade. É dele que vem a nossa defesa, o nosso ataque, a ação, a reação. É desse cérebro reptiliano, desse cérebro irracional. Então, quando a gente pensa no campo de comportamento, é do nosso cérebro reptiliano que vem a nossa energia. É do nosso cérebro reptiliano que vem a nossa intenção. É do nosso cérebro reptiliano que vem o nosso temperamento. E isso é o que mais influencia o quê? Os nossos relacionamentos. Isso é o que mais influencia quando a gente fala de atingir objetivos. Se eu tô falando que do meu cérebro reptiliano vem a minha energia, se eu tô falando que do meu cérebro, que é o mais instintivo, vem toda a minha intenção, a gente tá falando desse desejo visceral que às vezes a gente tem de realizar uma coisa, de fazer uma maratona, de sair para correr, de cuidar da nossa saúde, vem desse nosso cérebro reptiliano. E aí, se a gente for pensar, gente, dentro do estudo da neurociência, 55% do nosso comportamento, ele é determinado por esse cérebro que é irracional, que é o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro instintivo. E o nosso lado racional? Nosso lado racional é aquele que a gente mais valoriza, mas é o que menos conta, se a gente pensar na conta em si que a neurociência faz. Então, muitas vezes, já não aconteceu com vocês, de vocês conhecerem uma pessoa, aí você conhece a pessoa, aí você fala assim, eu gostei dessa pessoa, mas ela não me deu nenhum motivo para eu não gostar dela, mas instintivamente eu tenho uma coisa aqui que, não gostei dela. E acontece o contrário também, né? É quando a gente fala da nossa intuição. É aquele negócio que vem que você fala, epa, deixa eu pensar nisso aqui. Deixa eu me conectar com isso aqui. É o seu cérebro reptiliano falando, né? Não é nenhuma voz do além falando na sua cabeça, não. É o seu cérebro reptiliano mesmo. Tudo bem? Então, se a gente for pensar, por exemplo, nessa energia que o nosso cérebro instintivo traz, vamos pensar hoje, dia 15 de outubro, dia do professor. Eu tô aqui dando uma aula para você. Se eu chego aqui para você e falo assim, ó,
O cérebro reptiliano, ele é o cérebro mais instintivo. Ele nasceu com o homem das cavernas e ele é responsável pelos nossos instintos mais primitivos. Fome, sono. Gente, vocês já iam estar dormindo se eu estivesse falando desse jeito. Na hora que eu pego o meu cérebro reptiliano e eu coloco intenção, que eu coloco energia, que eu modulo o meu tom de voz, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando aqui. Vocês não estão dormindo. Por mais que você esteja aí fazendo uma outra coisa, a minha voz, uma hora que eu falo mais alto, que eu falo mais baixo, que eu falo, presta atenção nisso aqui que eu tô falando, você vai trazer. Isso é a minha intenção. A minha intenção é que você aprenda o que eu tô falando. Para isso, eu modulo o meu tom de voz. Eu não posso ficar falando igual canto gregoriano, que você vai acabar dormindo. Então, o tom de voz sem entusiasmo, ele dá sono, ainda que o conteúdo seja bom. Então, eu tive um professor na faculdade que era exatamente assim. A matéria era trevosa e ele dava aula assim, era de bioquímica. E ele dava aula assim, porque vocês precisam aprender que o ATP ele gera energia. Gente, todo mundo dormia na aula dele, né? Então, essa intenção vem desse nosso cérebro primitivo. Então, às vezes você pensa, pô, assisti uma live, o conteúdo nem era tão interessante, mas a pessoa era tão legal, era tão engraçada, ela tinha tanta energia que eu acabei ficando por causa dessa energia do emissor. Tudo bem? Quando a gente pensa em termos de mercado competitivo, vamos trazer isso mais para a nossa realidade. Então, vamos pensar em termos de mercado competitivo, por exemplo, quem trabalha com venda. Se você chegou até aqui, é porque com certeza esse assunto te interessa. A íntegra dessa live está disponível apenas para os assinantes da comunidade Milímetro na Prática. A comunidade ela é um ambiente em que você vai trabalhar todas as áreas da sua vida. E ela foi a forma que eu encontrei de juntar tudo o que você precisa para que você possa se tornar protagonista da sua própria vida. Que você possa ousar ser você de uma forma acessível, num ambiente exclusivo. São 6 anos de estudos, de artigos, de pós-graduações, de livros e de convidados que eu busco trazer para os meus alunos apoiado em 4 pilares: teoria, prática, presença e compartilhamento. Se você quer saber um pouco mais sobre a comunidade ou assiná-la, clique no link que está aqui na descrição. E se você quiser saber também sobre os temas das aulas que já estão por lá, clica no link Temas de Aulas. Eu te espero do outro lado da ponte, onde você realmente vai ter ferramentas para ousar ser você.